Nós vamos falar sobre preposição. Estamos na página 257 do livro de gramática. Então, aqui nós temos os símbolos montessorianos. A preposição é uma palavra invariável. O símbolo está pintado no seu interior e ela é uma escadinha. Por quê? Ela liga duas palavras, estabelecendo uma relação entre elas. Por exemplo, copo de vidro, pão com manteiga. Na página 258 do nosso livro, nós temos a lista de preposições. Fica fácil de você estudar porque com a letra A, teremos 4 preposições: o a, ante, após e até. Com a letra C, 2, com, contra. Letra D, 2, de, desde. Letra E, 2, em, entre. Letra P, 4, para, per, perante, por. Letra S, 3, sem, sob, embaixo, certo? Sobre, em cima. E com a letra T, uma apenas, trás. Exemplo do uso do trás. Aquela criança está por trás daquela confusão. Uso da preposição perante. O réu compareceu perante o juiz, certo? Na página 258, nós temos ainda que a preposição pode se ligar com artigos, pronomes e advérbios, formando combinação e contrações. Combinações da preposição. Nós temos esses casos. A preposição a mais o artigo o. Vai dar ao, certo? Ao. Preposição e artigo. Eu coloco os dois símbolos. A preposição a mais o advérbio onde. Aonde. Preposição e advérbio. Agora, nós teremos aqui na nossa página uma lista de contrações que você vai estudar. Então, nós temos aqui a contração da preposição a com artigo a, fica a com crase, com o pronome aquele e aquela. Aquele, aquela. As contrações da preposição de, mais artigo, mais pronome e mais o advérbio. Então, com artigo, de mais o do, de mais a da. Com pronome, temos uma listinha, tá? Então, vamos lá. De mais ele, dele, de mais ela, dela, de mais este, deste e outros exemplos que você estudará na listinha. Com advérbio, aqui, vai dar de mais aqui, daqui. Você colocará os dois símbolos quando você fizer a análise colocando deste, por exemplo. Você colocará a preposição e o pronome juntos. As contrações da preposição em mais artigo. Então, em mais o fica no, em mais a, na. Com pronomes, nós teremos o nele, o nela, o nisto, naquilo, ok? Então, temos ali uma listinha para estudar. E nós temos as contrações da preposição per mais artigo, per mais o pelo e per mais a pela. Então, vamos lá. Preposição, escadinha, mais o artigo triângulo pequeno. A diferença entre a combinação e a contração é que na combinação, a preposição e o artigo aparecem juntos. Então, a mais o ao. Ficam as duas letrinhas escritas sem nenhuma delas desaparecer. Quando eu uso a contração,
existe a perda de alguma letra. Por exemplo, D mais O, do. O E foi eliminado, ok? Então, essa é a diferença de contração e preposição e combinação. Vocês vão fazer os exercícios das páginas 259 até a página 256. Aliás, 262. Bom trabalho. Crase. Nós estamos na página 263 do nosso livro de gramática. Lembrando que a crase é a contração de uma preposição a com o artigo a. Teremos então o a com acento grave. Atenção, esse acento grave é inclinado para a esquerda, aqui, tá? Esse é o acento que só é usado para indicar a crase. Só aí que você vai usar esse acento, ok? Na página 264, nós temos a definição de crase. É a contração da preposição a com os artigos a e as. Então, vamos ver. Preste atenção. Só usamos crase antes de palavras femininas. Então, se eu disser, eu vou a pé para a escola, esse a não tem crase, porque pé é palavra masculina. Vou andar a cavalo, este a não tem crase, porque cavalo é uma palavra masculina. Na página 264, vocês têm algumas regras do uso da crase. Então, antes do número que indica horas. Então, às 8 horas, às 2 horas, tá? Antes das expressões femininas. Então, às vezes, à tarde, à noite, às pressas, ok? E na página 265, você tem algumas regras que dizem quando você não deve usar a crase. Então, temos lá, antes de nomes masculinos, eu já dei o exemplo, antes dos pronomes pessoais, a você, a mim, a ele. Antes de pronomes demonstrativos, a esta, a essa. Antes de verbos no infinitivos, a ver, a cantar. O menino estava a cantar aquela música, esse a não tem crase. Com palavras repetidas, frente a frente, cara a cara, não vai usar crase, ok? Então, preste atenção, o a é preposição quando você pode substituir por para, né? Pela preposição para. Então, olha, eu vou para Santos, eu vou a Santos, não tem crase. Se eu disser assim, eu vou para a Itália, você usou o para e a preposição e o a artigo. Então, você vai ter assim, vou à Itália. Nesse caso, você usará a crase. Entendeu? Quando você pode trocar por para a, crase a. Façam os exercícios da página 265 até a página 269 e envie as fotos. Bom trabalho!